Tem alguns hábitos que são tão automáticos no dia a dia que talvez você não esteja percebendo que eles aumentam a sua ansiedade. Oi, para quem não me conhece, eu me chamo Agnes Conde, sou psicóloga e aqui a gente fala sobre ansiedade e psicologia no geral. Então, se tu gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e já compartilha com um amigo que precisa ouvir isso também. Primeiro, eu preciso te explicar o que é a ansiedade. A ansiedade, de forma bem simples e resumida, nada mais é do que um medo antecipatório. Então, digamos que eu tô aqui e aí eu saio de casa e na rua eu vejo dois caras numa moto. E aí esses caras, enfim, podem estar fazendo um monte de coisa na vida, não necessariamente vão me assaltar, mas aí eu posso ter um medo antecipatório. Então eu vou pensar, será que eles vão me assaltar? E se eles vierem de fato, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou gritar, eu vou entregar tudo que eu tenho, eu vou lutar? Então são coisas que a mente começa a pensar de possibilidades do que pode acontecer de forma como preocupação e que podem me gerar sofrimento. E quando eu tenho uma ansiedade mais disfuncional, algo que realmente atrapalha a minha vida, é quando eu deixo de ter ansiedade em momentos específicos e contextualizados e passo a ter ansiedade com mais intensidade, com mais frequência e não necessariamente vou precisar de um contexto concreto para sentir essa ansiedade. E lembrando que a ansiedade, ela não é algo assim que a gente deva se preocupar de fato. A ansiedade, ela ajuda a gente no modo sobrevivência. Inclusive, estamos aqui até hoje por conta da nossa ansiedade na hora de correr de um leão, na hora de preparar uma comida, senão iríamos morrer de fome, e assim sucessivamente. Mas isso tudo eu explico no meu treinamento para pessoas ansiosas, que está disponível aqui na descrição. Então, se você deseja um treinamento para compreender a sua ansiedade e também formas técnicas validadas pela ciência moderna com a terapia cognitivo-comportamental, esse treinamento foi feito para você e ele é por um valor ridículo. Então, se eu fosse você, já adquirir ele agora para viver com menos ansiedade. Essas coisas que eu vou te falar agora, elas são tão automáticas no nosso dia a dia que a gente nem percebe. E que você no final do dia se sente mais ansiosa, ansioso na hora de dormir e não entende o porquê. Afinal de contas, não tem o porquê se sentir daquela maneira. E eu sei que você já pensou assim. Para começar pelo dia, quando a gente acorda. Se você for do tipo de pessoa que já chega pegando o celular, vendo um monte de coisa, um monte de notícia ruim, já esperando que alguém tenha algum problema para você resolver naquele momento, você já está acordando errado. O adequado para nós seres humanos é acordar, não tocar em telas e abrir a janela, se expor à luz solar. Porque quando eu me exponho à luz solar, eu estou regulando o meu ciclo circadiano, que basicamente é o meu relógio biológico. Então eu já vou entender, meu cérebro já vai compreender que está de dia, que eu acordei, que agora é hora de viver, de fazer as minhas coisas. E quando eu pego meu celular, deitada, no quarto todo escuro, enrolando, assistindo Reels, recebendo muitos estímulos no meu cérebro que está acordando, que está, opa, onde é que eu tô? É um problema que você vai enfrentar depois com a ansiedade. Se você toma muito café, muito energético, pré-treino, se você tem uma tendência a sentir-se ansiosa com mais frequência e intensidade, saiba que eles não vão te ajudar a superar isso. Pelo contrário, eles vão reforçar o seu ciclo da ansiedade, porque esse tipo de alimento, bebida, enfim, eles vão te deixar em alerta, eles vão te dar mais energia e essa energia ela pode te dar uma taquicardia, você pode passar mal, ter dor de cabeça, suar. Então, se você sofre com ansiedade, por favor, evite tomar muito café, pré-treino, energético, porque essas coisas vão mais potencializar a sua ansiedade do que de fato reduzi-la. Essa daqui é clichê, todo mundo já sabe, mas se você não tem um estilo de vida que você se movimente, que permita você se movimentar,
as chances de você ter ansiedade, elas vão aumentar, infelizmente. Se você pratica atividade física, você regula a sua emoção. E quando você tem uma emoção regulada, a sua chance de ter ansiedade diminui. E isso já é muito bem estabelecido na literatura. Quando você evita pequenas tarefas no dia a dia, como falar com alguém sobre um assunto importante, ou precisar se expor numa situação que inicialmente vai ser desconfortável, e aqui eu digo, por exemplo, dar uma palestra, fazer a apresentação de um trabalho, ir bem ali na padaria, interagir com pessoas desconhecidas, você está reforçando um comportamento de evitação. E esse comportamento de evitação vai fazer com que você entre em uma zona de conforto. Porque quando você não se expõe a pequenos estresses necessários para a sua evolução como pessoa, você vai entrar em uma zona de conforto, você vai se sentir seguro, porque afinal você não vai precisar estar naquele estresse, mas a longo prazo isso não vai ser benéfico para você. Pelo contrário, você vai perder a chance de adquirir habilidades importantes para o seu desenvolvimento, você vai perder experiências necessárias que você pode usar como exemplos de vida para saber o que te agrada ou não, e você não vai ter repertório. Então, quando você for fazer uma coisa que te gere um desconforto, mas que é necessária, não pensa muito. Só vai. Se você deixar a sua cabeça pensar muito, você talvez tem grandes chances de você não fazer nada. Essa é outra coisa que quase ninguém fala, mas é um fator de aumentar a ansiedade, que é o seguinte: quando você abre o seu celular e você vê muitas notícias ruins, morte, assalto, guerras, e abre a televisão e só vê aqueles noticiários sensacionalistas que só falam de coisas ruins o tempo todo, você está absorvendo coisas ruins. Você é aquilo que você consome. E veja bem, eu não estou dizendo que é para você parar de olhar as principais notícias do mundo. É claro que tem muita notícia que é ruim, mas que a gente precisa tá bem informado para saber sobre as coisas do mundo. Mas veja bem, o ponto que eu estou dizendo aqui é que se você apenas, somente consome esse tipo de conteúdo, você está treinando o seu cérebro para olhar o pior das coisas. Então, veja mais com cuidado, né? Experimente também ver outras notícias boas, coisas relevantes sobre cultura, arte, história. Acho que é interessante você alimentar o seu repertório para outras coisas também, né? Esse também é um fator de proteção até mesmo para Alzheimer no futuro. Quanto mais você mantém o seu cérebro ativo, aprendendo coisas novas, mais foque na mensagem. Se você consome muita coisa ruim o tempo inteiro, toda hora, e não vê outras coisas legais, saiba que você pode estar sim dando alimento para sua ansiedade sem perceber. E se você se identificou com as coisas que eu falei aqui ou com um assunto em específico que eu trouxe, saiba que é possível viver com menos ansiedade através da psicoterapia. Dentro da terapia, a gente aprende a reestruturar alguns pensamentos e comportamentos que vêm trazendo sofrimento para a gente. Você tem a chance de viver com menos ansiedade e mais próximo aos seus valores de vida, aos seus objetivos, como ter mais paz, viver com menos ansiedade. Se você tem interesse em começar o seu processo terapêutico, vou deixar aqui na descrição um link para você entrar em contato comigo. E saiba que se você se percebe nesse ciclo, a terapia sim pode te ajudar. Validada pela ciência moderna, eu vou dar a mão para você, para caminharmos juntos, lado a lado, rumo a uma vida com menos ansiedade. E aí, o que você achou desse vídeo? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Se sim, comenta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.